Bom dia para você que vê a coluna de Arte Vida de Artista. Bom dia. A coluna de hoje faz uma pequena pausa do projeto Somos Sementes. Óbvio que eu não poderia deixar de trazer aqui a justiça pela orelha. Não tem como não falar desse assunto. E eu quero trazer para vocês também algumas coisas que estão acontecendo, se você consegue perceber, se você consegue linkar os assuntos, inclusive pelo Instagram. Eu fiquei sabendo que em 2025, o cão Máscara, ele foi raptado, ele é um cão comunitário, ele foi raptado por uma pessoa, colocado dentro de um carro e desapareceu. Foram feitos BO, denúncias, mas até ontem, nada do cãozinho. E aí, teve o caso do Orelha, que eu nem quero repetir as coisas que fizeram com a Orelha. E aí, teve o Abacate, que levou tiro e morreu. E aí, teve o Chico, que morreu com várias facadas. E a tentativa de afogar o Caramelo. Mas eu tô trazendo para vocês agora, recente. Porque teve outros dogs aí, doguinhos comunitários, que foram mortos. Logo depois que o caso do Orelha explodiu. E aí, vamos lá. Será que isso é uma coincidência? Eu não acredito em coincidência. Trouxeram também, estão trazendo à tona também algumas considerações e algumas denúncias e algumas, como é que a gente fala, suspeitas. Uma suspeita é que pela plataforma Discord, jovens estão tendo desafio de matar esses cãozinhos. No Brasil inteiro. E eu fico pensando, será que é só suspeita? Porque não pode ser coincidência. E aí? Vem pessoas que falam, mas é só um cachorro. Não, não é só um cachorro. O Orelha, ele vai virar símbolo. Símbolo. E quando vira símbolo, ícone, não é à toa. Ele vai virar símbolo de duas coisas. Da falta de humanidade, da crueldade que um ser humano é capaz de fazer com um inocente e um símbolo de união. Porque ele está conseguindo unir várias pessoas no Brasil inteiro e no mundo. Tem dois artistas que, assim que saiu o caso do Orelha, eles já fizeram a obra, transformaram a indignação em obra em homenagem. Que é o Eduardo Cobra, que eu trago as fotos do Instagram dele aqui. E o Vitor Raposo, que é um artista de Portugal, que ele faz desenhos imensos na areia, que a gente chama de... Como é que eu posso falar para vocês? É uma land art, às vezes é uma obra que ela não é feita para durar. Ela é feita para passar uma mensagem. Eu vou deixar para vocês o Instagram do Cobra, do Vitor Raposo, e também um outro artista que nos anos 80, 90, ele continua sendo um dos maiores artistas do Brasil, que é o Ciron Franco, que ele também é um artista que sempre trouxe para as pessoas e para o mundo das artes as coisas que estavam erradas. O que estava acontecendo no momento. Deixo aqui com vocês também o Instagram do H Sem Tabu, que é um influencer, que ele fala contra a violência com a mulher e que ele está falando sobre o cãozinho Orelha. Assim como vários influencers aí inteligentes, sérios,
que estão trazendo o caso à tona. É muito difícil, principalmente, eu ia falar pra mim, mas não é só pra mim, mas eu vou dizer aqui no núcleo da minha casa. O que tá acontecendo? Porque desde que eu era criança, desde que eu me conheço por gente, a gente sempre teve cachorro e gato, todos resgatados da rua. Todos. Meus avós sempre tiveram um cachorro. Inclusive, uma das minhas avós tinha uma capivara de estimação, que ela tinha sido encontrada e acabou virando bichinho de estimação mesmo, porque não tinha nem como devolvê-la para o bando. Então a nossa vida sempre foi cercada pelos animais. Quando eu soube do caso Orelha, foi como se um peso gigantesco e escuro tivesse caído sobre a minha alma, sobre o meu espírito. Porque você se coloca no lugar dessa criatura inocente. E eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: por que está acontecendo isso? E isso, gente, é o que aparece. Sabe por quê? Porque animais têm sido maltratados há séculos. Dentro das casas, dentro de sítios, na rua. E por quem? Hoje em dia existem estudos que chamam de psicopatas e sociopatas as pessoas que fazem isso. Porque psicopatas não é só o serial killer. Psicopata é a pessoa que não tem empatia. O psicopata, ele pode ser uma pessoa muito bacana, super inteligente, sedutor, que vai te engabelar. Mas é a pessoa que está matando bichos. E é assim que ele começa as experiências dele, matando animais. Porque os animais, eles não têm como fazer um BO, eles não têm como fazer uma filmagem, eles não têm como procurar ajuda. E o pior, matando animais com requintes de crueldade. E não são só gatos e cães, não. São outros animais. E eu nem vou falar para vocês as piores coisas que acontecem e que a gente vê. Quando você faz parte da ação animal, quando você resgata um animal, quando você conhece as ONGs, quando você conversa com as pessoas que resgatam animais como você fica sabendo e sabe. Eu gostaria que tivesse uma forma da gente de saber as coisas que acontecem. E tem gente que chega pra mim, ou que eu tenho visto nas redes sociais, que falam assim: é só um cachorro. Bom, primeiro, se você acredita que é só um cachorro, você está do lado dos psicopatas. Porque se o que aconteceu com esse cachorro e com todos os outros cachorros só essa semana não tocam em você, no seu coração, na sua mente, no seu espírito, tem alguma coisa muito errada com você. Ou você está dessensibilizado ou dessensibilizada, ou você está seguindo as pessoas erradas, ou você pode ser um psicopata. Então eu acho bom você procurar terapia. Isso é muito sério. E aí você fala: o que aconteceu? Acontece que esse cãozinho dócil, inocente, companheiro, foi a gota de situações que nós estamos vivendo há séculos. E aqui a gente vai falar de elites, de pessoas que têm muito dinheiro, muito poder e muita influência, que se acham deuses. E nós vamos falar de pessoas que dão força para essas pessoas. Porque quem dá força para essas pessoas? Você. Quando a gente quer ser como essas pessoas, você não vê o que acontece dentro da casa delas. Você não vê a sujeira, você não vê a sacanagem, você não vê a roubalheira.
E querem saber um caso que está explodindo no mundo inteiro? Estão abrindo os arquivos do Jeffrey Epstein. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque lá estão escancarando uma podridão fedorenta de bilionários e biliardários e pessoas poderosas no mundo inteiro que talvez você admire. Quem dá o poder para essas pessoas é você. É você. E sabe, vamos falar do Deus, Pátria e Família? Na minha humilde opinião, o Deus que você segue não é o mesmo que eu sigo. A pátria que você tanto fala não é a mesma que eu vivo. E a família que você idolatra não é a minha. E nem de muitos amigos e conhecidos meus. O Deus é o dinheiro e o poder. A pátria é onde tem os poderosos. E a família, essa forma de família é só uma forma de converter mulheres e crianças à escravidão. E aí eu fico pensando, que mundo é esse? Como você pode dar força para um mundo fedorento, podre, absolutamente podre? E não dá para ficar em cima do muro. Ou você batalha pelas injustiças, contra o racismo, contra a violência com as mulheres, contra a violência com os animais, contra a destruição das florestas, dos povos indígenas originários. Ou você também é um terror. Você também está destruindo. Você tem que rever os seus valores. E eu nunca gosto muito dessa palavra do tem que, porque na verdade a gente não é obrigado a nada. As consequências vêm. A lei do retorno existe. Mas e se você acha que a morte do cãozinho não está linkada, não tem a ver com tudo que tem acontecido no mundo, talvez você esteja errado. É só questão de pensar. É só questão de unir uma coisa com a outra. Porque nós precisamos de uma resposta. Outra coisa. Para quem fala que, por que não luta por uma causa? Por que não luta contra a violência com as mulheres e fica lutando pelo cãozinho? Sabe o que eu acho? Existem certos seres humanos que não querem fazer e não querem que os outros façam. Existe. O ser humano é complexo. Uma causa não invalida a outra. Existem milhões de boas causas no mundo. Por que você não abraça uma? Se você fala isso, é porque você nem dá abrigo para um animalzinho dentro da sua casa. Ou manda ração para as ONGs. Ou luta contra a violência com as mulheres. Ou contra a violência com as crianças, ou com a educação, ou lutar para a melhoria de educação e da cultura. Você não luta por nada. Você não luta pelos direitos LGBT. Você não luta para que acabe essa escala 6x1. Você não luta por um país melhor. Você simplesmente fala contra quem quer lutar. Você quer invalidar o que cada um de nós pega para si para batalhar juntos. Tenha um pouco de vergonha na cara. Eu poderia ficar aqui horas falando para vocês sobre os animais. Mas eu só quero dizer
no geral, uma coisa assim. Gatos e cães são companheiros dos humanos desde que o ser humano existe. Infelizmente, a gente começou como caçadores, né? A gente não tinha muita coisa, a gente aprendeu a plantar muito tempo depois. Então, sim, existem muitas coisas que precisam ser mudadas e que elas vão ser mudadas. Mas acabar com a crueldade animal é a primeira delas. Vou deixar aqui para vocês também os números que vocês podem ligar caso vocês suspeitem ou vocês saibam de uma crueldade animal. Vocês podem fazer a denúncia anônima. Uma outra coisa. O que está acontecendo com o cãozinho orelha e com os outros cachorros, como o Abacate, que foi morto a tiros, como o Chico, que foi morto a facadas, e o desaparecimento do Máscara, está acontecendo todos os dias perto de você, ou quiçá dentro da tua casa. E se você está vendo o que está acontecendo dentro da tua casa, tome providências, saia dessa casa. Saia, correndo. Denuncie os agressores. Porque uma pessoa que faz isso com um cãozinho, com qualquer tipo de bichinho, pode ser um passarinho, com ritos de crueldade, você pode ter certeza, existem estudos para isso. Essa pessoa vai chegar a matar um ser humano ou ela vai agredir um ser humano. De boa. Quando você fala também que um cachorro é menos que um ser humano, você está seguindo uma crença muito antiga que dizem que os seres humanos são os seres mais inteligentes e importantes da criação divina. De boa, gente. Não é não. Porque o que o ser humano está aprontando na Terra há séculos me fazem crer que, putz, a humanidade não deu certo. Olha a podridão no mundo. E se você que está fazendo oração para pneu acha que está seguindo as pessoas certas, não, você não está. Você só está deixando de usar uma coisa muito importante para o ser humano, que é isso aqui, ó, o cérebro. Você não precisa seguir ninguém. O que você precisa é de se informar. É saber história, é saber geografia, é saber física, é saber matemática, é saber arte. Ou aprender uma coisa que em boas famílias, e boas famílias, não eram as famílias que eram ricas. Boas famílias que deram educação, que abriram as portas para você ter cultura, que te ensinavam a fazer comida, a respeitar os animais, a respeitar a terra, a respeitar a natureza. Isso é uma boa família. Isso é a elite das elites. Não é elite com dinheiro e poder. Não queira fazer parte dessa elite que tem dinheiro e poder. Ter dinheiro é muito bom. O dinheiro é amoral. O dinheiro é só o que a gente usa nesse sistema que a gente tem, vários sistemas do mundo, como uma moeda, é uma troca. É uma moeda para pagar o que você precisa. Mas o ser humano transformou isso no bezerro de ouro da Babilônia. E com isso veio tanta coisa ruim. A culpa é do dinheiro? Não. A culpa é do bezerro de ouro? Não. Qual é a culpa? De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? É do ser humano. E sabe, às vezes eu fico pensando que a gente pode resumir também numa frase. Ser humano que quer ser Deus. Quem dá força para isso? Para esses seres humanos podres? Nós mesmos. E os delinquentes que fizeram isso com o cãozinho, e isso está implícito tudo o que vocês viram, estão sendo protegidos pela justiça. O Fantástico, que é um dos programas mais assistidos no Brasil, deveria ter trazido realmente o que aconteceu. E de boa,
todo mundo filma. Eu duvido que não tenham vídeos, que esses garotos não tenham filmado, ou que algumas pessoas não tenham visto. Mas o que acontece? A impunidade. Se você está do lado de quem comete a impunidade, você pode não ter a justiça humana, mas eu tenho certeza que você vai ter a justiça divina. E a justiça divina, ela funciona de uma forma muito inteligente. Ela pega onde dói mais. Porque a justiça divina, ela ensina. Ela não se vinga. Apesar do que, a pior coisa que acontece quando a gente vê um caso desse, ou outros casos terríveis, com seres humanos, com a natureza, é perder a nossa humanidade. Eu acho que a pior consequência é que a gente também perde a nossa humanidade. E por um momento, eu esqueço o que a minha doutrina me ensinou. Por um momento eu não penso no amor ao próximo, seja ele o seu inimigo. Por um momento eu penso em vingança mesmo. Eu penso em fazer com as pessoas que fazem isso com os animais a mesma coisa para elas sentirem na pele. Eu penso em fazer o que essas pessoas fazem com seres humanos a mesma coisa para eles sentirem na pele. E eu penso que o que mais vai doer nessas pessoas é tirar o poder delas. É isso, pessoal. Semana que vem eu continuo com o projeto Somos Sementes. E esse vídeo é mais uma indignação, mas uma indignação gigantesca. E que eu tenho certeza que muita gente tá tão mais indignada do que eu. Até mais.